Olá, amigos. Olá, Smoothie, meu amigo. Até que enfim vai sair o vídeo. Você me desculpa o demoro, rapaz, mas é que foi uma semana meio atribulada e depois ainda para ajudar peguei gripe. Sabe, velho é problema. E tomei a vacina, hein? Bom, mas menos mal. Smoothie, a respeito lá da fiação do ferro da plena moldureira, antes eu preciso só te falar o seguinte, contar um pouco da história, senão não fica completo, né? Fora as planas normal, as planas moldureiras são mais raras do que as planas, as garlopas, aquelas planas, tudo que vocês conhecem, as moldureiras são mais raras ainda. Elas são muito antigas, tá? É coisa que passava de pai para filho. Então é aquela época em que o filho era obrigado a seguir a profissão do pai, entendeu? Então a ferramenta passava de pai para filho. E eu tô te falando de uma época bem para trás, tá? Eu vou pôr um pouco alto, eu acho até que é um pouco antes, mas tudo bem, só para você ter ideia. Em 1800, tá? É, aí, para você ter ideia da raridade que é uma ferramenta dessa daí. É de um tempo que eu vou colocar depois no final umas fotos para elucidar melhor o que eu vou falar. Bom, então, chegando aonde? Elas são muito raras. E tinha, lógico, as plenas moldureiras de marceneiro e as plenas moldureiras de carpinteiro. E o pior é que eu tinha do meu avô e acabei perdendo, é uma história longa. Bom, e elas eram inclusive até mais largas do que as de marceneiro, porque se utilizava até para fazer a almofada da porta, né? Era madeira maciça, não era compensado feito montagem. Era madeira maciça e era feita a moldura em volta. E à mão, tá? Bom, então, acredito até que, acredito não, tenho certeza que essas planas são antes das máquinas. Então, por aí você vai tendo aí uma ideia de como elas são antigas e raras. Inclusive aqui no Brasil, começou o negócio de escola aqui no Brasil em 1900 e qualquer coisa. 1905, por aí. Bom, e já não se fazia, aprendia-se a fazer as planas, mas as moldureiras já não se faziam mais. Por quê? Porque já tinha surgido as máquinas. Então era muito mais fácil fazer na tupia, né, do que fazer à mão, tá? E aliás, é uma coisa que eu sempre procuro passar para as pessoas, que às vezes quebram a cabeça e tal. Olha, Smoothie, em 1900 já existia madeira aparelhada, você comprava já pronto, entendeu? Então já não se usava mais o processo, era raro um ou outro que por algum motivo de dinheiro ou qualquer coisa parecida se utilizava para aparelhar, mas já nessa época já não se usava mais as planas e as garlopas para desempenar madeira, entendeu? Bom, então vamos lá. Agora, as planas moldureiras é do tempo que era só a mão mesmo, entendeu? Por isso que elas são muito antigas e raras. E como aqui no Brasil não foi fabricado, a maioria, eu vou dizer assim, pode ser que um ou outro tenha até, por algum motivo, feito aqui no Brasil, mas 98% das planas moldureiras que se encontram no mercado de madeira, lógico, são de origem europeia. Itália, Portugal, é o que mais teve aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Vamos falar da fiação agora. Olha, Smoothie, eu não estou ensinando nada, tá? Sempre eu deixo claro isso.
eu vou te mostrar, te falar como era feito antigamente, entendeu? Hoje tem outros recursos e tudo mais, mas até aí acredito que nesse caso não. O ferro da tua plana é mais ou menos parecido com isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma goiva de carpinteiro, tá vendo? Só pelo tamanho você já deve estar imaginando. É uma goiva de carpinteiro. Então a tua é mais ou menos igual, lógico, guardando as devidas proporções, e tem o recorte aqui, tá certo? Tem aquele dentinho aqui. Eu vou colocar também no final do vídeo umas molduras que eram feitas para acabamento de imóveis. Você vai ver lá, se der tudo certo, no final do vídeo vai estar lá. Bom, e para afiar esse tipo de ferramenta, não dá para ser na lixa, né? Não. Ah, aliás, é outro detalhe. Antes de ter a luz, já se afiava as ferramentas com rebolo. Também vou colocar uma foto lá no final do rebolo a pedal. E você repara que, eu acho que eu tenho a descrição, vou pôr ali a descrição. A caixa de baixo era feita de madeira e revestida, porque a água ficava lá dentro, pedalava e afiava os formão no rebolo. E depois terminava no que a gente tinha, que era a única coisa que tinha naquela época, era pedra turca, chamava. Tá dentro de uma caixinha de madeira, porque tem uns preguinhos embaixo para prender no banco e não ficar correndo. Mas é uma pedra turca, tá? Era a única que se usava, ou seja, esquecendo lá o tempo do pedal, esmeril e depois a pedra, tá? Agora eu vou te contar uma outra curiosidade, aproveitando aqui. Esse tipo de goiva era muito raro de ser usado, era muito, muito difícil. Quando tinha algum serviço que precisava, e às vezes tinha que fazer, porque aqui você repara, é côncavo, né, e convexo. Então era só inverter o fio. Tá vendo o chanfro do ferro? O chanfro está desse lado, então eu faço o côncavo. Mas se eu quiser, eu faço o chanfro deste lado e faço o convexo, que é o caso da tua aí. Entendeu? Dava para... Não, na tua não, porque tem o dentinho. Se não tivesse o dentinho, dava. Bom, então na mesma peça fazia-se o côncavo e o convexo, dependendo do serviço, e nenhuma ferramenta era produzida aqui no Brasil também, vinha tudo de fora. Se hoje já é difícil, imagine em 1920, por aí. Bom, tá? Agora, vamos supor que ela fosse o convexo. Aqui do lado de cá ainda daria tranquilo na pedra para você dar terminar de afiar. Oh, meu Deus do céu, eu sou meio atrapalhado, viu? Você vai acostumar. Tá vendo? Daria para... Ou até mesmo assim, tá? Bom, agora e se fosse o convexo, como é que eu faria para, né? Fica difícil, né? Não tem como. Então eles, como vendia a pedra, eles mesmos muitas vezes arredondavam, ou até acho que existia arredondada. Hoje já é mais comum. Existe esse tipo aqui, ó. Tá vendo? É da Carborundum. Essa também é bem antiguinha, dos anos 70, mais ou menos. Bom, aí... Ó, tá entendendo? Não tem outro jeito, Smooth. Infelizmente, esse tipo de ferro é só com material assim é que dá. E existiam outros tamanhos também de pedra, porque o marceneiro se utilizava muito de goivas. Só que, lógico, menor, né, no caso dela. E a fiação era feita assim, não tinha outro jeito, principalmente quando era o convexo. Você entendeu? Então, não tem jeito, teria que passar desse jeito algum tipo de pedra assim, tá? Agora, Smooth,
Ah, sim, olha, outros casos também, tá vendo? Isso, apesar que isso daqui, Smooth, é ferro deixa eu pôr assim, aí. É ferro para tupia, tá? Tem esse aqui, olha, esse aqui, tá vendo? E esse aqui também, ó. E tem vários outros, né? Tudo para fazer moldura, tá vendo? Bom, mas esse aqui também, olha, que nem esses dentes, por exemplo, que tem aqui esse. O único jeito era com o lado fino da pedra e ó. Entendeu? Um pouquinho trabalhoso, mas quando havia a necessidade, virava rotina, era normal, né? Não tinha muito. Prendia-se lá no banco e depois aqui em cima. Pum. Apesar que na tupia, você faz a fiação, passa a pedra para tirar a limalha e depois passa o ferro para fazer fio como se fosse de raspadeira. Entendeu? Para tupia é assim. Bom, então, Smooth, não tem muito jeito. Eu não sei se você conseguiu me entender. Ou você arruma alguma coisa arredondada assim, porque mesmo pelo lado de fora, lixa, eu não sei se daria muito certo, viu, Smooth? Eu não sei se daria muito certo, não. Eu não. Aliás, minha fiação feita com lixa, para ser sincero, eu não acredito. É muito trabalhoso e eu acho que não fica bom, mas também não é assim. E tem um outro detalhe. Lógico, a gente afiava até ficar bem afiadinho e tinha aquele caso de, como você sempre vê, né? O pessoal cortando os pelos. Beleza, maravilha. Na segunda pancada que você der na madeira, ele já não corta mais o fio de cabelo. Então não é bem assim. Aliás, é assim. Madeira mole, quanto mais mole a madeira, mais afiado tem que estar as ferramentas. Madeira dura, nem tanto. Ou seja, faca cega não corta pão murcho. Entendeu? Outra coisa, agora, falei tudo isso daí e deixa eu te explicar um outro detalhe. Também tem o seguinte, quando se fazia essas molduras para os móveis, não eram barras compridas, como muita gente pode imaginar, de 2 metros, 3 metros, não é nada disso, entendeu? Os guarda-roupa na época que era feito à mão, não era que nem os de hoje, com 10 portas, e não sei, eram guarda-roupas menores, as cômodas tinha entre 1,20 m a 1,5 m de largura, você entendeu? Então pegava-se a moldura, trabalhava-se no máximo até 1,80 m, 2 metros, vai, no máximo. No máximo, entendeu? Porque a mão livre é difícil. E assim mesmo existe todo um processo. Deixa eu te falar uma coisa. Falando, por exemplo, no caso da tua aí, para trabalhar com a ferramenta, fazer aquele dente, para você começar com ela assim a seco, é difícil, você entendeu? Então o que se fazia? Primeiro dava-se início com uma plana quebrando-se os cantos, porque aqui vai ser arredondado ou côncavo, né? Tudo vai depender. Mas primeiro tem um processo inicial, a grosso modo, para dar um desgaste e servir de guia também depois para a planinha. Porém, precisa ter a mão firme para sempre seguir reto. Se você começar a tombar um pouquinho do lado do outro, a moldura nunca vai sair jóia, entendeu? É questão de mão e tudo mais, tá? Bom, Smooth, e já aproveitando o embalo do assunto, o marceneiro, além das planinhas moldureiras, e inclusive também aquelas que pareciam, são finas que nem Guilherme, existia os diferenciados, o que mudava era o ferro. Eu não sei, eu devo ter alguma, tá perdida por aí. Bom, eles se utilizavam também depois, esse daí é novidade para você ficar sabendo, né? Já que eu estou contando tudo. Bom, eram os cortechês e os esgachês. O que é isso? Já vou te explicar. Cortechê
Sabe Bom, olha, tá aqui, pronto. Tá aqui, olha. Tá vendo? Apesar que esse aqui é um esgachê, tá? Mas o cortechê, sabe a raspadeira, aquela que vai, aquela lâmina, puta, podia ter pego, bom, que vai a lâmina para raspar, a raspadeira americana chama. E existia também os cortechês que eram feitos de madeira, eram utilizados, vai estar no final a foto, você vai ver lá. Eram utilizadas lâminas côncavas ou convexas ou até mesmo reta, mas servia qualquer lâmina. E os esgachê, tinha os esgachê de madeira, que você vai ver lá também, e tinha o americano. Esgachê esse aqui que é o esgachê, tá vendo? Ué, esse aqui era para fazer quando você tinha alguma peça que fosse curva, para dar o acabamento, era com essa. Ela é redonda aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tá o ferro, ó. Aqui tá o ferro e ela é arredondada aqui assim, ó. Tá vendo? Eu vou desmontar ela já para você ver o ferro. Bom, e tinha, que você vai ver lá no final, uns ferrinhos com os desenhos. Cada um tinha um desenho, inclusive era dos dois lados, você podia virar, que era para dar o acabamento final e tal, naquele capricho. Então eram os cortechês e os esgachês. Os cortechês tinha só de madeira e os esgachês tinha de madeira e o americano. Sempre quando fala que era americano, que nem tinha plena de madeira e plena americana, porque era de ferro fundido já, entendeu? Bom, Smuti, eu não sei se depois de todo esse demoro eu consegui esclarecer para você aí como afiar a ferramenta, mas, por favor, estou à sua disposição. Eu sou meio atrapalhado para fazer vídeo porque vira monólogo e eu gostaria que a pessoa tivesse junto para perguntar, entendeu? Assim eu sou meio atrapalhado. Bom, mas, por favor, qualquer dúvida, estamos aí à disposição, tá bem? Dentro do possível e não esquecendo que eu só falo de coisa antiga, tá bom? Smuti, um abraço.